Olá, boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Tudo bem? Quem puder ligar a câmera aí, dar um oizinho pra gente, confirmar se o áudio está ok, fica à vontade. Estamos aqui e desejo bem-vindo a todos. Da Yas, só confirmando, Léo, meu áudio está saindo ok também? Perfeito. Acho que agora foi. Olá, pessoal, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um evento. Hoje a gente está aqui para falar um pouco de atividades de criatividade e programação para educação infantil e anos iniciais com iPad, um tema que foi solicitado, acho que bastante, durante todos os outros encontros. E agora a gente vai dar boas-vindas a todo mundo que está aqui desse lado para que vocês possam conhecer. Perfeito. Obrigado, Dai, Yas. Contanto, estou muito ansioso para esse evento, para a gente poder compartilhar essas informações, escutar vocês também. E para esse evento, tem alguns recadinhos especiais. Primeiro, comentando que esse evento está sendo gravado, para que vocês possam tanto assistir agora ao vivo, quanto depois também no YouTube, tá? Então, fiquem tranquilos que esse evento ele vai ser disponibilizado. E você que já está assistindo no YouTube, não esqueça também de já deixar o joinha, compartilhar e se inscrever para poder acompanhar todos os vídeos que a gente sempre disponibiliza dos nossos eventos, tá? Então é muito bom ter vocês aqui, poder acompanhar. E quem tiver com a possibilidade de poder ligar a câmera, fica à vontade. E quem estiver me escutando bem também, poder dar aquele joinha, eu agradeço. E como último recado também, eu vi que teve alguns comentários sobre a questão de certificação. Podem ficar tranquilos, tá? Porque ao final a gente passa um formulário de feedback, onde quem responder esse formulário de feedback, a gente consegue as informações de nome e e-mail, e aí a gente disponibiliza esse formulário, esse certificado, tá bom? Agora, contando também sobre a nossa equipe, hoje nós temos 3 integrantes da Sejunta aqui no nosso evento. Nós temos o Guilherme Camargo, que cuida do projeto Apple aqui na Sejunta. Nós temos também o Yuri Ribeiro, que sou eu, que é coordenador de tecnologias educacionais aqui na Sejunta, e o Léo, especialistas em tecnologias educacionais, e ele vai estar aqui hoje contando sobre a sua experiência dentro de sala de aula e também cuidando do chat. Então, qualquer dúvidas que vocês tiverem, perguntas, fiquem à vontade para trazer para a gente, tá? Porque a nossa ideia é ter essa interação e essa troca com vocês, tá? Então, fiquem à vontade. Pode passar. Aqui a gente traz a se junta em alguns números, né? Então são mais de 135 projetos Apple, mais de 900 formações realizadas, mais de 22 mil devices implementados e mais de 25 mil usuários impactados. São números grandes, mas tudo isso faz sentido por nós respirarmos a educação. Então, nós da equipe da Sejunta viemos de sala de aula, viemos de experiências da escola, mas a gente sai da escola, mas a escola não sai da gente. Então, a gente continua respirando e a gente quer sempre crescer esses números para poder estar sempre próximo de vocês. E uma pergunta que sempre trazem para a gente é o que nós fazemos de verdade junto com as instituições, né? E nossa resposta é o controle e gestão sobre o próprio projeto de tecnologia. Então, pensando nas escolas, muitas escolas adquirem aparelhos para tecnologia, porém não têm o controle sobre o aparelho ou sobre o projeto em questões de formações, em questões desse contato com os professores. Então, nós da Sejunta também apoiamos em todo o projeto de tecnologia, desde a implementação até o desenvolvimento com a equipe de professores, para lá na frente ter o rostinho e o sorriso dos nossos alunos. Pode passar.
E, claro, aí estão algumas das escolas, entre as diversas escolas que a gente atende em todo o Brasil e as escolas certificadas Apple também que nós atendemos. Pode passar. Aqui nós trouxemos também a avaliação das respostas de vocês que vocês trouxeram em eventos anteriores, tá? Então, aqui é para mostrar que a gente sempre está escutando vocês e sempre quer proporcionar o melhor evento possível. Então, aqui estão algumas das respostas de vocês e nós vemos aqui, dentre essas cores, algumas muito interessantes, como, por exemplo, de mais práticas e também a questão de ferramentas tecnológicas para a educação infantil, que são dois pontos que aparecem bem fortes, e eu já trago aqui que são coisas que a gente vai trazer para esse evento, tá? Então a gente escutou vocês, e outro ponto também forte é sobre acessibilidade. E eu lembro vocês que a gente já teve um evento sobre acessibilidade e a gente vai disponibilizar o link aqui para vocês no chat, tá? Então fiquem tranquilos, porque quem tem interesse tanto no tema de educação infantil e mais práticas, vai poder vivenciar hoje. E quem tem interesse no tema também de acessibilidade, a gente deixou o link aqui no chat para vocês poderem visualizar depois, tá bom? Então, pode passar o slide. E agora, eu passo minha fala também para as meninas, para elas poderem se apresentar e abrilhantar esse evento, que vai ser muito bom e eu estou bastante ansioso para escutar a fala delas. Obrigado, meninas. Obrigada, Yuri. Então, me apresentando oficialmente, eu sou a Daiana Gonzalo, eu trabalho na Sincroniza Educação, empresa que está aqui em parceria hoje com a Sejunta para a realização desse evento. Eu sou coordenadora do projeto Learning Partner da Apple aqui no Brasil, e eu trabalho com a implementação de tecnologia educacional, e do meu lado aqui está comigo a Yasmin. Oi, Yas! Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde, que alegria estarmos juntos aqui em mais um evento nesta quinta-feira aqui em São Paulo, chuvosa. Eu vi que tem gente de Minas, eu sou mineira também, apaixonada por Minas. Sou pedagoga, apaixonada pela educação infantil, sou formadora nesse projeto Learning Partner e ENDI de 2019. Daí, agora é com você. Bom, pessoal, a gente tem uma agenda aqui estabelecida até para cumprir o nosso horário de 1 hora, e a gente já convida todo mundo para que vocês estejam num local confortável, com água, com carregador próximo, com um local para vocês anotarem, seja um dispositivo digital ou bom e velho papel e caneta. Como o Yuri já chamou vocês aqui para o chat para vocês se apresentarem, continuem se apresentando, falando da escola que vocês são, que segmento que vocês atuam, enfim, tudo para que a gente possa conhecer mais vocês, e também reforçando que o chat é o nosso instrumento de comunicação. Todas as dúvidas a gente vai ler mais próximo do final. E também é um momento é um local onde vocês vão fazer interações com a gente, tá bom? Então a gente conta bastante com vocês. Pode passar, Yas. Então, os nossos objetivos aqui hoje, nós vamos conhecer o programa da Apple de Programação para Todos e Criatividade para Todos, discutir sobre os desafios desses segmentos, né, da educação infantil e dos anos iniciais, propor ações para iniciar o uso do material Apple e conhecer uma boa prática utilizando os recursos de programação e de criatividade. Aliás, práticas bem interessantíssimas. E aí, para a gente começar, a gente gostaria de trazer todo mundo aqui para o nosso tema, né, numa atividade de metacognição que nos une ao tema que a gente vai conversar, e também é uma estratégia para a gente acompanhar o nosso aprendizado. E a gente vai pedir para vocês comentarem aqui no chat qual o maior desafio para elaborar aulas para educação infantil e anos iniciais. Vocês podem comentar aqui livremente, tudo aquilo que vocês já passaram ou passam, seja pensando lá no momento presencial, ou seja, agora, neste momento indefinido ainda, talvez, de presencial ou um pouco remoto, enfim, aquilo que vocês já sofreram ou sofrem dentro da sala de aula. A Miriam colocou aqui, que é o planejamento da aula. Podem comentar mais aqui, e a gente vai dando seguimento à apresentação e, ao mesmo tempo, lendo aqui os comentários que vocês
vão colocar, ok? E também como continuidade de algo que foi proposto para vocês lá no momento da inscrição, tinha uma pergunta, né? Um espaço para que vocês pudessem colocar um comentário ou uma pergunta que seria respondida aqui. E com isso a gente começa essa nossa introdução e essa nossa discussão e reflexão em relação ao tema. Jaqueline colocou, no momento remoto, fazer de uma forma que seja atrativa para os alunos. No momento de pandemia, a Cláudia colocou, pensar em atividades que eles possam fazer em casa e de forma autônoma. Muito bom, Cláudia. E essas questões surgiram lá também na inscrição e a gente viu o quanto apareceu sobre o desafio e de como elaborar as aulas e as atividades, de como se planejar para isso, de como fazer esse material, mostrando o quanto a educação infantil ela ficou durante muito tempo realmente sem uma estrutura e políticas públicas que norteassem esse desenvolvimento, sendo que a educação infantil ela é essencial, né? Ela é a base da nossa educação básica, é nela que a gente pode ter sucesso ou algumas fragilidades, seja de aprendizado ou emocional lá na frente. Então, a importância dela ser bem orientada, bem consolidada. E muitas vezes há essa confusão na própria escola, né? Se ela tem um segmento de educação infantil e outros segmentos, como às vezes o foco maior vai para o ensino fundamental e não para a educação infantil, e entender todas essas expectativas que a escola tem, a sociedade tem, as famílias têm em relação à educação infantil, e aí como que o professor, então, vai conseguir desenvolver essas atividades. Além disso, vocês trouxeram, né, bastante coisa de perguntando de atividade, de como que desenvolve, como que adapta para as faixas etárias, e eu acho que a gente vai conseguir desenvolver um pouco aqui, trazer algumas propostas para vocês, justamente de como que a Apple, ela organiza essas atividades para que vocês possam desenvolver. E aí, a gente tem um marco muito importante para a gente, que é a própria BNCC. Então, a BNCC, sendo esse documento, né, esse instrumento norteador para desenvolvimento de habilidades essenciais em toda a educação básica, ela vai estruturar todos esses segmentos. Então, ela traz agora uma estrutura significativa para a educação infantil, dividindo as faixas etárias em bebês, em crianças muito pequenas e crianças pequenas, alinhando que 2 pilares estruturantes muito importantes, que são os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, que são 6 direitos aí, o conviver, o brincar, o participar, explorar, expressar e conhecer-se, e os campos de experiência, que é justamente como que dentro de cada faixa etária a gente vai desenvolver essa criança. Então, a gente pode ter uma atividade ali, mas para cada faixa etária a gente vai ter um foco diferenciado. E isso é importante também quando vocês comentaram lá nessas perguntas, quando a gente fala de quais atividades são indicadas para a educação infantil. É sempre bom depois, na hora do planejamento, o professor olhar para qual faixa etária ele está falando, para conseguir fazer a melhor adaptação. E aí, então, a BNCC vem para garantir que, independente da região, da classe econômica, classe socioeconômica, esses estudantes vão receber o conteúdo necessário, né, o desenvolvimento necessário, pensando nesse desenvolvimento pleno dos nossos alunos e alunas. Pode passar, Yas. E aí, a gente começa a contar, então, um pouco de um dos primeiros programas da Apple, né, que a gente vai detalhar mais. Deixa eu só ler mais aqui alguns comentáriozinhos. Amo tecnologia, mais dificuldade para a criação, ao mesmo tempo consciência da realidade dos meus alunos, conciliar, criatividade ser fundamental para o desenvolvimento infantil, com que realmente seja significativo para a criança. Muito bom, excelentes pontos, né? Eu acho que a gente sempre fica muito dentro desses 2 lados, né? E aí, agora falando um pouco do programa de criatividade para todos. Então, a criatividade é uma habilidade essencial, ela aparece lá na BNCC, inclusive, e quando a gente fala das 10 competências gerais, elas vão ser trabalhadas durante toda a educação básica. Ela é uma competência do nosso século, ela é requisitada depois no mercado de trabalho para esse estudante, quando ele começa a vida dele no mercado de trabalho. E aparece muito uma insegurança quando a gente fala de criatividade, porque ou a gente acha que a gente não é criativo,
e não sabe como que a gente estimula essa criatividade, porque parece ser algo muito abstrato, né? Eu falo, mas como que eu vou dizer se ele é criativo ou não, ou como que eu trago isso para minha sala de aula? Pode passar. E aí, a Apple coloca um princípio muito importante, que cada aluno, ele é um criador. Ele vai criar ideias ilimitadas. As crianças podem criar coisas de forma ilimitada. E são justamente essas ideias que ele vai criar que vão mudar o mundo que ele está. E é isso que é importante a gente permitir que ele faça. Pode passar, Yas. E a criatividade, ela traz um outro sentido para a aprendizagem. Porque essa aprendizagem, ela vai se tornar muito mais significativa, muito mais duradoura para a vida desse aluno. E você começa a aliar a criatividade nesse processo de construção do conhecimento do aluno, e esse aluno, ele passa a ser um criador de conteúdo, e não apenas mais um consumidor de conteúdo. E aí o professor, ele consegue, usando todas as tecnologias Apple, alinhar, né, de maneira fácil, vincular essas habilidades e técnicas que ele precisa para desenvolver a criatividade, usando os aplicativos nativos da Apple, como o Pages, o Keynote, o GarageBand, o Clips. Então, é um material estruturado para que o professor possa juntar todas essas ferramentas, o que eu preciso de habilidade, o que eu preciso de técnica, qual aplicativo eu vou utilizar e o que eu vou desenvolver. Então, é um guia, uma orientação muito completa para que o professor possa desenvolver com segurança essas aulas e também de forma fácil para ele desenvolver esses materiais, que é algo que às vezes assusta um pouco o professor, né? Ele fala, nossa, mas eu gosto de tecnologia, mas eu não sei se eu estou tão seguro. Então, por isso que os materiais também precisam ser fáceis e ter uma orientação muito bem elaborada para que possa dar essa segurança mesmo. Pode passar, Yas. E aí, a Apple reuniu uma equipe incrível de profissionais, juntando professores, engenheiros, fotógrafos, artistas, tudo para construir um material que fizesse sentido, contemplando tudo isso que a gente falou, todas essas necessidades para o professor conseguir dar uma aula diferenciada, né? E trazendo esses aspectos da criatividade, as ideias, a criação, a comunicação, a colaboração e colocando aí cada vez mais o aluno nesse centro do processo de aprendizagem, que é também uma iniciativa que a gente vai ouvir falar muito nas metodologias ativas, no ensino híbrido, de quanto esse aluno precisa desenvolver sua autonomia e estar no centro do processo de aprendizagem. Pode passar, Yas. Perdão, volta um só, por gentileza. E aí... Isso. Obrigada. E aí a Apple desenvolveu, então, com esse time sensacional, essa coletânea de 6 livros, sendo que 4 livros estão focados para os alunos, trazendo o desenvolvimento dessas técnicas e habilidades voltadas para música, desenho, fotografia e vídeo, e 2 para os professores, que são esses de capinha branca. Um para anos iniciais, até 8 anos, e outro para a partir dos 8 anos, indo até o comecinho do ensino médio. E nesse material, o professor vai conseguir acompanhar quais são as necessidades técnicas, as habilidades, quais são as atividades propostas, e tudo isso alinhando com os componentes curriculares, como matemática, alfabetização e literatura, história e ciências sociais, ciências e programação. Então, é um guia completo para ele conseguir trabalhar com os alunos. Material elaborado também com o professor, com diversos especialistas, para que a gente consiga contemplar todas essas lacunas que a gente vivencia. E aí, agora sim, pode passar, Yas. E para facilitar mais ainda e para trazer mais sentido para aquilo que a gente faz em sala de aula, e eu acho que essa é uma grande preocupação, da gente ter sempre conteúdos alinhados com o que a gente está fazendo em sala de aula, porque a gente já não tem tempo, né, para muitas coisas. Esse material ele foi alinhado à BNCC, então a gente tem também
um orientador que linka todas essas atividades com as habilidades da BNCC. Então, o professor pode ou pesquisar pelas atividades, entendendo o que ele quer trabalhar, e aí ele já vai encontrar a habilidade relacionada, ou ele pesquisa pela habilidade e encontra qual atividade ele pode trabalhar. Então, isso dá mais segurança ainda de que é um material com uma orientação bem elaborada e com uma estrutura sólida para que ele possa desenvolver, ajudando nesse dia a dia que já não é tão simples para todos nós. Yas, pode passar. E agora vocês vão ver um pouquinho como que vocês encontram esse material. Porque o nosso grande convite dessa live de hoje é para que depois vocês explorem muitas coisas e conheçam cada vez mais. Então, vocês vão ver como encontrar esses livros que a gente falou. E a Yas vai mostrar para você. E, na sequência, contar boas práticas que ela teve com a educação infantil, utilizando criatividade. Yas, com você. Obrigada, Dai. Tá conseguindo ver minha tela? Maravilha. Então, vamos lá. Onde a gente encontra esse material, como a gente tem acesso? Primeira pergunta que eu acho que é um material gratuito? Sim, é um material 100% gratuito da Apple. E a gente encontra num aplicativo chamado Livros. Esse daqui, ó, que eu tô mostrando na tela. Então, a gente toca nele, e esse é o layout. É só vir aqui embaixo em buscar e digitar criatividade para todos. Então, eu coloco aqui criatividade para todos e ele já me dá todo o material disponível. Então, criatividade para todos, desenho, foto, música, vídeo, o guia dos professores. Eu vou abrir para vocês o guia do professor Alunos em Anos Iniciais, que é a temática que a gente está trabalhando, para vocês conhecerem e terem um panorama de como funciona o livro, né? Então, vamos lá. Essas são as ideias de integração. E ele vai separando pelas temáticas de desenho, foto, vídeo e música, certo? Então, ele traz, por exemplo, atividade proposta matemática, arte abstrata usando formas geométricas, alfabetização, história e ciências, por exemplo, aqui ele coloca com culturas mundiais. Lembrando que são sugestões que você, professor, pode adaptar para a sua realidade, para as suas necessidades, para a necessidade da sua turma, né? Porque a gente sabe das peculiaridades de cada turma. Então, fica esse convite para vocês explorarem, conhecerem todo o material. Deixa eu só voltar aqui, para vocês terem ideia dessa visão geral. Então, como foi desenvolvido, como foi pensado, e por que a criatividade é tão fundamental, que a gente fala tanto de criatividade, a ideia dos projetos. Então, ele traz um panorama e é um guia muito completo que nos auxilia e nos ajuda a ter essas ideias e ser cada vez mais um professor criativo, certo? E aqui também tem fichas de avaliação, como a gente avalia a criatividade, certo? Aqui alguns aplicativos sugeridos. Então, fica esse convite para vocês explorarem e conhecer o material, porque é um material muito rico. E agora eu vou contar um pouquinho das minhas práticas, que eu acho que reforça ainda mais a preciosidade do material e como a gente consegue integrar de fato. Certo? Vocês estão conseguindo ver minha tela? Tá bom. Eu já me apresentei, para quem ainda não me conhece, eu sou Yasmin, pedagoga, sou ED da classe de 2019, que é uma certificação da Apple de professora inovadora. Eu trabalhei com a educação infantil por 3 anos, trabalhei também com o Fundium em 1 ano, e na implementação do Maker no currículo. Então, eu vou contar um pouquinho para vocês como eu coloquei em prática esse guia do professor de criatividade. Então, essa foi uma atividade realizada com os alunos. Então, qual que foi a ideia dessa atividade? A gente trabalhar blocos lógicos, né? Então, pensando aqui a forma, cor, tamanho, espessura, e eles trabalharam no concreto no primeiro momento. Então, eles foram separando, vou trabalhar com um círculo, com um retângulo, com um quadrado. Então, eles tiveram essa primeira experiência. A segunda experiência que eles tiveram, eles foram através da escola, explorando as formas geométricas que eles encontraram, né? O que eles poderiam encontrar. Lembrando que aqui,
E para todas as atividades que eu compartilhar com vocês, vocês podem adaptar para a realidade que a escola está vivendo. Algumas estão ainda no ensino remoto, outras estão já presencial, então o professor já é muito criativo. Então explore ainda mais a criatividade de vocês. Então eles fizeram essa atividade, fotografaram e usaram o recurso de marcação para desenhar em cima da foto. Nessa parede, por exemplo, eu encontrei um quadrado, eu encontrei um círculo. Então, eles desenhavam para identificar qual era a forma geométrica que eles tinham encontrado. Lembrando que essa atividade está no guia, eu coloquei aqui para vocês, que é combinar formas para desenhar coisas. Então, foi tirada do guia e foi adaptada para a necessidade que a gente tinha e para o nosso planejamento. Então, eles desenharam, e depois de ter toda essa investigação, esse pensamento, e de sair pela escola, os alunos também usaram outro aplicativo para ter uma construção. Eles não só identificaram quais eram as formas geométricas, mas eles também construíram. Então, eles construíram personagem, eles construíram pessoas, muitos exploraram e construíram robô, construíram uma cidade, e aqui está um dos exemplos. Então, lembrando que é um convite para vocês irem já pensando nessas possibilidades que vocês podem fazer na escola de vocês. Uma outra prática que a gente teve foi contar uma história, mas não simplesmente contar uma história. A gente trabalhou com um livro paradidático, Pedro e Tina. Então, os alunos, no primeiro momento, eles desenharam essas histórias. Eles fizeram esses cards, como vocês conseguem ver. Eles fizeram esse reconto das cenas que eles mais gostaram, do que foi mais marcante, e depois, em grupo, eles fizeram essa encenação desse livro Pedro e Tina. Foi muito enriquecedor, porque as salas puderam trocar. Então, a gente fez a atividade e cada sala podia ver a história dos outros amigos de outras turmas. E ao final também, depois de toda essa atividade, a gente pode compartilhar com os pais. Então, os pais viram também qual foi a produção deles, que eles fizeram através do vídeo. Então, é uma excelente possibilidade para que todos tenham acesso, né? Não fique só na escola, e que teve essa troca. Então, foi um vídeo maravilhoso que eles adoraram fazer, foi muito significativo, porque depois passaram-se alguns meses e ele falava: Pro, que delícia, foi muito bom fazer Pedro e Tina, eu quero fazer de novo, quando a gente vai fazer de novo? Então, é uma aprendizagem significativa que eles puderam explorar e potencializar a criatividade deles, né? Porque cada um fez a interpretação, cada um contou de um jeito, cada um teve esse momento significativo para compartilhar do que eles aprenderam. Então, teve esse reforço ainda mais através da tecnologia. Compartilhando mais um pouquinho de algumas práticas que eu fiz com o maternal, desde o maternal até o primeiro ano, as ideias de trabalhar com a tecnologia nesse apoio, nesse suporte mesmo, de potencializar. Então, por exemplo, no maternal, o esquema corporal, a gente lida também com a adaptação do maternal, né? Que eles estão chegando, às vezes ficam esse medo de estar longe dos pais. Então, como utilizar com a criatividade para fazer que eles gostem de estar na escola, né? Então, a gente também trabalhou um livro paradidático com eles amigos, muito amigos. Então, eles iam tendo esse valor em relação às amizades, em relação aos afetos que a gente ia desenvolver em sala de aula, partes do corpo, trabalho também voltado para a família. E um ponto muito importante, em especial, que foi uma das perguntas que nos fizeram, mas o tempo de uso da tela, os meus filhos vão ficar muito expostos, as crianças vão ficar muito expostas, como que funciona? Então, a ideia, a gente trabalha com ensino híbrido, e o aluno, a gente tinha uma aula por semana. Então, o aluno, ele ficava, em 10 minutos, a gente passava os comandos para ele, né? Qual que ia ser o objetivo da atividade, o que a gente ia fazer. 20 minutos ele trabalhava no concreto. Por exemplo, da primeira atividade, ele trabalhou com os blocos lógicos. E depois ele usava o iPad para esse fim pedagógico. E depois a gente trocava. Então, metade da turma fazia uma atividade, metade fazia outra. E depois a gente trocava.
Então, o aluno ficava 20 minutos, e isso não prejudica o desenvolvimento dos nossos estudantes. Então, esse é um cuidado também que a gente tem, porque os pais se preocupam com isso e nos questionam em relação a isso, e a gente também pôde fazer uma atividade com os pais. Nesse momento de pai, você também vai vivenciar o que a gente faz em sala de aula, para que os pais tenham, também seja significativo para os pais, para que eles compreendam o que a gente faz em sala de aula, o que é feito com a tecnologia, o que os alunos estão desenvolvendo, como a gente está usando esses recursos para que eles se tornem cada vez mais criativos e, como a Day falou no começo, para que eles sejam criadores de conteúdo e não só consumidores, né? Que esse eu acho que é um papel muito importante. Então, essa foi uma das atividades que a gente fez também. Eles saíram pelo campus para recolher folhas. Então, a gente teve vários momentos dessa atividade. Um desses momentos era separar, por exemplo, por tamanho, se ele é grande, se ele é pequeno. Depois de separar por cor. E depois a gente fez a questão de quantificar quantas folhas eu peguei ou quantas folhas tem nessa foto, e eles também faziam, vocês podem perceber que é a letrinha de um dos meus alunos. Então, eles também quantificavam, trabalhando a questão motora, trabalhando esse trabalho em equipe, porque eles saíam sempre em conjunto. A gente pensava nesse quesito de trabalhar colaborativamente a criatividade dele e todo esse processo. Aqui, outras das atividades, a gente trabalhava com cores primárias, sequência, que a gente sabe dessa importância da sequência, né, deles terem essa noção do que é antes, do que é depois, ter essa ordem, até mesmo a questão da lateralidade. Trabalhamos plantas, a gente fez som dos animais, contando os números. A matemática é muito bem utilizada com a tecnologia, porque é mais atrativo, né? Eles acabam gostando mais, então eles se divertem mais e aprendem dessa forma, né? Então a gente fez também um caça, aqui nessa foto, eles estão trabalhando a questão da letra, do som das letras, aqui são as vogais. Ó, eles continuam, né, fazendo os números, que é muito bem, de verdade, a matemática usar a tecnologia a favor da matemática potencializa muito o desenvolvimento deles. A gente fez também um caça aos animais pelo campus, usando a realidade aumentada, e eles também trocaram. Então, cada aluno pintava um animal, e ao final a gente foi para esse passeio, para esse tour dos animais, de conhecer e explorar de toda a sala. Então foi muito gostoso, porque eles pintaram mas eles puderam conhecer diversos, né? Então eles ficaram encantados, alucinados. Aqui a gente também fez com eles a questão da conscientização do meio ambiente. Então eles fotografaram atitudes de forma consciente que ele precisava ter, e também nomeava o que era, por exemplo, escovar o dente, fechar a torneira, e eles foram nomeando essas ações para conscientizar as pessoas, e ao final de todo o processo, eles fizeram uma passeata no campus, né, conscientizando também as outras pessoas do colégio. Então foi um envolvimento bem gostoso e significativo, não só para os alunos, mas também para os professores e para o colégio como um todo, né? E a gente está falando da educação infantil, aqui é o Jardim 2, com 5 anos, que saiu pelo colégio para fazer esse movimento. Aqui também a gente trabalha essa questão do corpo, da representação, e dar liberdade aos nossos estudantes de como eles podem criar e ser livre mesmo, né? De não já limitá-los, não. Você tem que fazer um desenho assim, ou um desenho desse jeito, nessa cor. Não, eles podem ser livres, e a criatividade está nesse processo mesmo, de permitir que eles se expressem, que eles se conectem com outras formas de aprendizagem. Eles também fizeram essa parte de envolvimento com a família, então eles faziam cartões, homenagens, vídeos. Existem inúmeras possibilidades, só um pouquinho do que eu trabalhei. E se vocês tiverem alguma dúvida,
pode mandar no chat, que ao final a gente vai ter esses 5 minutinhos de pergunta. Certo? Tudo bem por aí? Tranquilo? Então tá bom, a gente vai dar sequência. Vou falar um pouquinho da Programação para Todos, que é um outro material da Apple, pensado e desenvolvido exatamente para ajudar qualquer dos nossos estudantes a aprender a programar. E a gente sabe também da importância da programação, porque a programação permite que os nossos estudantes sejam criativos, porque eles estão solucionando problemas, que eles sejam também colaborativos, porque eles pensam em solucionar problemas da comunidade, da escola, do meio em que eles estão vivendo. E a abordagem da Apple para programação para todos é uma abordagem significativa no sentido que a linguagem Swift, que é uma linguagem da Apple, é uma linguagem poderosa, fácil, intuitiva e divertida. Então, esse é o material que também é dividido em guia do professor e guia dos estudantes. Aqui eu apresento para vocês Programação para Todos Puzzles e o Aventuras, que é recém-lançado em português, é uma novidade, que é um material pensado e desenvolvido para ter toda essa continuidade da programação como um todo, certo? A Apple entende a importância da programação porque nós sabemos e nós temos vivenciado a mudança constante, né, das profissões. Então, os nossos alunos não querem mais, eu quero ser professor ou eu quero ser médico. Eles querem ser desenvolvedores, youtubers, têm outras profissões que estão nascendo e a programação está em todas as profissões que a gente tem visto, né? E a Apple fala da programação, não só a programação de forma dos códigos, mas a programação desplugada, que vocês também vão ter a oportunidade de conhecer com o Léo, que vai contar um pouquinho dessas boas práticas dele. Então, a Apple acredita que a programação pode desenvolver os estudantes a também mudarem o mundo em que vivem, através de uma aprendizagem criativa, que são habilidades essenciais, né? Que é a criatividade, que a gente falou nesse momento, a colaboração, porque eles pensam de como eles podem desenvolver um aplicativo ou desenvolverem um código para colaborar com a sociedade e a solução de problemas. E eu acho que a programação tem um forte teor para a gente, que é quebrar essa ideia que o erro, que os nossos estudantes não podem errar, que a gente não pode errar. Não, a programação traz esse ressignificado para o erro, né? Que o erro faz parte do processo de ensino e aprendizagem. E quantas vezes, né, os nossos estudantes têm medo, têm receio de, meu Deus, e se eu errar? E eu acho que isso também faz parte da criatividade, né? Não, mas eu não sou criativo. Não, faz parte do processo de aprendizagem, faz parte desse desenvolvimento como um todo. Então, Swift é a linguagem da Apple, é uma linguagem fácil de usar, poderosa, é um código aberto, então grandes desenvolvedores programam através do Swift, vários aplicativos são desenvolvidos nessa linguagem, e os nossos estudantes, eles podem começar, né, desde pequeno até o ensino médio, até depois para a universidade com essa linguagem. Então, é uma aprendizagem que eles podem começar, podem e devem, né, começar desde pequenos a se desenvolverem. Eu vou mostrar também para vocês agora só um pouquinho de onde está esse material. Retomando para vocês, a gente encontra esse material em livros, naquele mesmo aplicativo. É um material também gratuito, fiquem tranquilos. E aqui na busca, é só colocar Programação para Todos. E ele já tem todo esse material também disponível, que é o Programação para Todos Aventuras e o Puzzles. Eu vou abrir para vocês o Puzzles, para vocês também conhecerem um pouquinho de como é a cara, de como esse livro é apresentado. Então, essa é a introdução de qual é a importância da programação, como é a linguagem, como ela é desenvolvida de forma intuitiva, em forma eficiente. E aqui também
ele vai contando de como é esse panorama geral do livro, de como pode ser usado, sobre as aulas, de como ele é dividido em aprenda, experimente, coloque em prática, conecte. Todos esses guias são para facilitar o professor a ter novas ideias e a como utilizar esse material na sua sala de aula. Certo? Então, eu vou voltar aqui. E agora eu convido o Léo para falar um pouquinho da sua boa prática. Esse é o material que, como vocês viram, é atividade desenvolvida, também relacionado com a BNCC e com o letramento, com a cultura digital. Todo esse material já foi pensado e desenvolvido também, adaptado para a BNCC. E agora o Léo vai contar um pouquinho para a gente da sua boa prática. Eu mesmo. Obrigado, viu, Yas? De verdade. Pessoal, tô vendo que vocês estão aqui curtindo nossas ideias, né? Eu também tô amando as suas interações, tá? Não deixem de falar com a gente, é muito bom ter vocês pertinho de nós, tá bom? Para quem não sabe, eu sou o Léo, eu sou especialista de tecnologias educacionais aqui na Sejunta. Yas, pode passar, por favor? E eu também tive a grande chance de ser um professor de cultura maker. Para quem não sabe o que é o movimento maker, é quando você consegue, enquanto profissional, ser realmente generalista. Você vai trabalhar com ferramenta manual, trabalhar com impressão 3D, trabalhar com corte a laser e, claro, o código, né, a programação. Tudo isso sempre, claro, em sala de aula, pessoal. A gente sempre está alinhado a o que a gente chama de educação 5.0, que é quando a gente consegue trabalhar isso em sala de aula de modo de mão na massa, de fazendo, na prática, e claro, com as competências socioemocionais sempre ao lado, né? Pode passar, Yas, por favor. E aqui, pessoal, eu trago várias coisas que a gente fez, né? No caso aqui é um gosto, né? A gente, por exemplo, aqui à sua esquerda, a gente fez um autômata. Para quem não sabe, é essa armaçãozinha de madeira, pode ser de papelão também, onde a gente faz um mecanismo para poder mexer alguma coisa, um objeto, um personagem, que aqui no caso foi feito usando a corte a laser. Não sei se vocês já viram essa máquina. Ela é maravilhosa, a minha favorita de lá. Ela realmente abre muito as portas, né? Aqui à sua direita tem a luminária. A gente fez uma aula onde as crianças elas aprendiam a fazer uma estrutura, então tinha projeto, tinha design. Aí tinha mais uma vez a corte a laser. E por fim a gente aprendia a montar um circuito elétrico. Olha só que legal, eles aprendiam a acender uma lâmpada, colocar um interruptor, tinha muita coisa interessante. E por fim aqui, eu sempre falo que o código para o mundo maker, ele é o que traz a vida, né? Ele traz tudo para a vida. Os alunos, eles criam uma coisa que nunca existiu e ainda por cima consegue dar vida para ele. Então, essa aqui no meio é uma aula que a gente fez, que era o It's Alive, né? Que em inglês é está vivo. Então, a ideia era pegar qualquer coisa que fosse inanimada, né? Um objeto. Aqui, no caso, a gente fez um teste com uma caixa de lenço. A gente colocou Arduino, que é uma plaquinha que ela recebe código e ela consegue fazer alguma coisa com isso. Então, ela consegue fazer um semáforo, consegue abrir uma cancela, ela consegue também fazer uma caixa de lenço andar. Olha só que legal. Tem muita coisa que a gente consegue fazer dentro do mundo maker, né? E aqui acho que vocês estão se perguntando, tá bom, Léo, isso aqui é um pouco mais complexo, né? Para o pessoal que já está lá para o fundamental, para o ensino médio. Queridos, a gente também consegue trabalhar muita coisa interessante em sala de aula com os anos iniciais, tá? E eu sempre gostava de usar os currículos Apple, porque eles são muito completos, eles são feitos com tanto carinho que a gente consegue ensinar uma interação em código, em programação, uma visão geral e também atividades com base no mundo real, entendeu? Então, pode passar, Yas, por favor. Queridos, eu quero dar um gosto para vocês, tá? Então, aqui no caso, vocês já estão vendo por dentro realmente como a Yas fez também. Eu peguei aqui como é que funciona esses livros de programação, pessoal. Isso aqui é realmente uma visão geral, tá? Aqui na sua área da esquerda, vocês estão vendo o índice. Então, é tudo que a gente consegue ver nesse livro 1. Então, ele é muito completo. Olha só, ele traz comando, traz função, traz loop, traz código condicional. Para quem não conhece, pode achar um pouco difícil, um pouco estranho, mas, queridos, a gente faz isso todos os dias. A gente programa todos os dias.
Vocês mesmos se programaram para estar aqui hoje, então obrigado por isso, tá? E aqui no caso, na sua parte da direita, a gente tem realmente o começo. Eu peguei aqui como exemplo a área de comandos. Pessoal, todas essas funções, todos esses temas aqui ao lado esquerdo, eles são inerentes a qualquer linguagem de programação, tá? Pode ser Java, pode ser Python, pode ser o Swift, que a IAS trouxe também. O Swift ele é muito bom para ser ensinado em sala de aula, porque ele é a língua mais rápida do mundo. E ela é exclusiva à Apple. Então, por ela ser tão rápida, tão eficiente, ela funciona muito bem numa sala de aula. Você consegue fazer o que você quiser, né? Porque ela é uma língua realmente, e você consegue trazer isso de forma muito didática, por ela ser tão rápida. Então, aqui, por exemplo, usando toda a base de comandos, a gente consegue ter uma visão geral. Em sequência, a gente vai poder também aprender mais, poder experimentar através de um app que chama Swift Playgrounds, que é toda uma interação em 3D, gamificada, para os seus alunos poderem aprender a linguagem Swift, toda essa base de código, sem nem perceber, porque é um jogo, é muito divertido, ele é muito bonito, ele é muito estético, então eles adoram, eles querem fazer as fases, né? Então é muito legal. E mais para frente você também tem a opção de conectar, como também trouxe a IAS, né? Aqui para vocês terem uma ideia do que é um comando. Pessoal, um comando, ele lida com base o sequenciamento. É nada mais é do que uma lista de instruções. Então sabe quando você vai escovar o dente? Quando você vai amarrar o sapato? Isso são comandos. Tudo isso é um comando, né? É uma lista. E ela tem que ser muito detalhada, porque no caso a gente está falando de um computador, né? O computador ele não enxerga, o computador ele não escuta. Então a gente tem que passar com bastante detalhe o que a gente quer passar para ele poder criar o que a gente está montando ali, né? Então aqui, por exemplo, ó, ele fala: você já deu instruções a alguém sobre como fazer algo, como dar um salto ou resolver um problema de matemática? Em caso afirmativo, você deu um comando. É o que eu te falei, você já está acostumado a isso sem nem perceber. A gente mesmo aqui na Sejunta, a gente já deu várias formações onde a gente usava o app Clips para fazer vídeo de forma bem simples e bastante poderosa para os professores fazerem um vídeo ali explicando uma lista de instruções, pessoal, explicando comandos. Realmente programando dentro de um vídeo. Isso aqui é uma forma online de se fazer. Mas nós podemos também fazer de modo offline. Yas, pode passar, por favor? Pessoal, o modo offline também pode ser feito aqui, tá? O que a gente chama de programação desplugada, quando a gente sai do dispositivo e vai para o mundo real. Aqui é a parte onde a gente mais se diverte e onde eles conseguem fixar também. Porque aqui, por exemplo, ó, logo em sequência de comandos, a próxima página ela já traz uma atividade de nome esconde-esconde. Calma que não é aquele esconde-esconde clássico, tá? Onde você precisa encontrar alguém e depois bater. Não é isso, a ideia é mais um caça ao tesouro. No caso, você, professor, um aluno, um grupo, pode pegar um objeto, esconder o objeto e depois fazer uma lista de instruções que pode ser na lousa, pode ser no papel, pode ser um comando de cada vez. E a ideia é que a sala tente encontrar esse objeto. Olha só que legal, que divertido que pode ser a sua aula, usando simplesmente código, tá bom? A gente consegue fazer isso de modo online, de modo offline também. Tem muitas interações, tá bom? Um outro modo legal de se fazer, por exemplo, é a gente encontrar o livro do guia do professor. Obrigado, Vias. Onde a gente consegue ter um suporte, queridos, através de uma avaliação também. Então, o livro, pessoal, esses livros, eles pegam na sua mão e falam: calma, vai ficar tudo bem, você vai conseguir aplicar uma aula poderosa, uma aula eficiente, que vai desenvolver os seus alunos, ele vai desenvolver criatividade, desenvolver lógica, comunicação, expressão, trabalho em equipe, tá? Tem todo um incentivo de pensamento computacional e tem esse suporte. Aqui vocês estão vendo essa foto em branco, esse quadro em branco, onde ele te dá uma dica lá no livro do guia do professor, tá? Aquele com a capa branca, lembra? Ele te dá também um suporte de avaliação. Então ele fala: considere usar essas reflexões das atividades em um debate com toda a turma. Você pode abordar se os alunos deram as instruções corretas, identificaram os tipos de detalhes necessários e, por fim, compreenderam como melhorar as instruções. Ou seja, você, professor, você pode usar isso para aplicar
e, ao mesmo tempo, ter todo um suporte de avaliação, de incentivo a debates, discussões, porque, afinal, é isso que a gente quer. A gente só não quer passar uma aula e ponto final. A gente quer instigar, a gente quer exercitar, estimular, né, pessoal? E vocês também viram hoje módulos online, offline também, né? E o que eu quero muito trazer com bastante carinho é a questão da acessibilidade, tá? A cada mês que passa, a cada ano que passa, a gente tem que inserir em sala de aula a questão da acessibilidade. O Steve Jobs, para quem não conhece, ele costumava falar que a tecnologia ela só é completa quando todo mundo consegue utilizar. E, pessoal, não só a tecnologia, né? A sala de aula, em si, se você parar e pensar, uma sala de aula só é completa quando todo mundo consegue evoluir, quando todos os seus alunos conseguem tirar alguma coisa, crescer, evoluir, aprender, né? E a gente também consegue utilizar todos esses livros para poder criar opções de acessibilidade. Então, olha só que ideia legal. Imagina você pegar todos os seus alunos, toda a sua turma, e fazer com que eles criem um guia para, por exemplo, algum aluno que tem algum tipo de deficiência visual, pode ser grave, pode ser leve, tem como ajudar, tem como criar opções para isso. Então, eles podem criar guias para poder ajudar esse aluno a guardar a mochila, a encontrar o banheiro, a poder realmente se adaptar melhor à aula. Então, é realmente um material muito rico, foi feito com muito cuidado, e a gente gosta sempre de trazer ele para todos vocês, tá? Pessoal, eu espero que vocês realmente utilizem, testem, errem, acertem, tá? Ele tem todo o suporte, tem todo um cuidado. Foi realmente pensado para você, professor, utilizar, tá bom? Yas, obrigado pelo momento, tá? A gente agradece, Léo. Muito obrigada pela partilha. Muito bom, pessoal. Muito bom, Yas e Léo. Obrigada. E a gente foi acompanhando aqui o chat, o pessoal interagindo, falando que estava anotando essas possibilidades. Que legal. Eu registrei aqui algumas perguntas, a gente já vai fazer. E é muito legal que todas essas atividades que a gente fez, elas se adaptam ao contexto que estamos, né? Então, a gente consegue, se está fazendo parte no presencial, a gente consegue desenvolver. Se está fazendo em casa, a gente consegue desenvolver também. E, principalmente, envolver as famílias nesse processo, que é um desafio também para a gente, né? Como atrair essa família para ajudar. Bom, agora a gente já está caminhando para o final do nosso encontro, mas ainda temos algumas coisinhas, então fiquem atentos nesses minutos finais. E só para sistematizar aquilo que a gente conversou, para a gente ir fechando, né, tudo isso que a gente construiu, a gente falou, então, sobre as oportunidades para a educação infantil e anos iniciais. Gostaríamos de falar muito mais. Jaqueline, não acaba não. Jaqueline, por nós também. A gente vai até a noite aqui, ó, tem mais um monte de caso para contar e muita coisa boa para a gente trocar com vocês. E vocês também, porque eu vi que vocês foram comentando de atividades aí muito legais. A gente falou sobre o currículo de criatividade para todos e o de programação. Então, é importante que vocês saiam daqui pensando nesses dois grandes currículos que vocês têm para trabalhar, o de criatividade e o de programação. Nós vimos propostas de atividade que vocês podem fazer dentro desses dois currículos, utilizando os recursos do iPad e já contando um pouquinho dessas boas práticas que vocês podem já na próxima semana colocar em prática aí quando vocês começarem a explorar os materiais, ok? E temos uma surpresa em breve. Nossa senhora, Guilherme, agora até eu tô curiosa. Agora a gente gostaria de fechar aquela atividade inicial que vocês começaram lá falando dos desafios para utilizar, para fazer as atividades com educação infantil e anos iniciais. Agora a gente gostaria que vocês contassem aqui no chat qual você pretende testar primeiro, criatividade ou programação? Qual que vai ser o primeiro aí que vocês vão se aventurar dessas listas de possibilidades que vocês foram registrando? Enquanto isso, eu vou dando uma lidinha aqui. Pessoal falando que passou muito rápido. Já temos um voto para a criatividade. Vamos começar com a criatividade. Muito legal. E é sempre bom a gente ver tudo que está por trás disso, né? Além desse conteúdo, todas as outras habilidades que estão por trás dessas atividades, desse conteúdo e como elas podem se complementar também.
um aplicativo de livros, vai entrar lá para baixar tudo, muito bom. Pode passar, Yas. E aí vocês podem continuar votando aqui. Criatividade, tem mais um voto. E agora para a gente saber, e qual atividade, hein? Vocês já tiveram alguma ideia de atividade que vocês vão colocar em prática? Falar, é essa daqui que eu quero fazer. A Yas e o Léo deram várias sugestões, vamos ver se já ficou uma gravada aí na mente de vocês que vocês pretendem utilizar. Difícil, o pessoal está falando que é difícil votar em uma. A gente tem mais votos aqui para criatividade. Muito bom, muito bem, gente. Podem continuar comentando aqui, pode passar, Yas. E agora a gente vai para as nossas perguntas. E a gente já deixa aqui na tela. Já se passaram muitas coisas em minha mente. Adoro, gente, ficar lendo os comentários aqui. É muito bom. E agora a gente vai já para esse nosso momento de perguntas. Só que a gente deixa aqui na tela já o nosso link de avaliação. Como o Yuri contou lá no começo, a avaliação é essencial para a gente saber o que vocês precisam. Então, o que vocês querem conhecer mais? O que vocês acharam do evento? É a nossa forma de entregar cada vez mais conteúdo relevante para vocês, tá bom? Então, tem o QR Code na tela e quem preferir tem o link também aqui no chat. É através da avaliação que vocês vão depois receber o certificado, então é bem importante que vocês preencham, senão a gente perde vocês. Então, façam isso por gentileza. Enquanto isso, eu vou trazendo aqui as perguntas que foram aparecendo no chat e também algumas que foram feitas lá no momento da inscrição. E aí eu trago uma primeira pergunta para Yasmin. E Yasmin, foi uma pergunta que apareceu na inscrição e também teve comentário aqui no chat, que é uma preocupação da exposição das crianças da educação infantil com a tecnologia. Tentando entender se isso é adequado, utilizar o iPad na primeira infância, e qual seria esse tempo de exposição para que não seja algo prejudicial. Então, vamos lá. É indicado a partir dos 2 anos, né? Que ele não seja exposto à tela e a tudo mais. E pensando no maternal, que a partir dos 3 anos, a gente pode expor os nossos estudantes de forma segura a 20 minutos. Era o que a gente propunha na escola, a expor 20 minutos da atividade, que eles ficassem ali uma vez por semana. Então, a gente entendia que isso não era prejudicial, era um cuidado, uma cautela com os nossos estudantes e também reforçava essa segurança aos pais. De, olha, pais, essa atividade, eles não vão ter o uso do iPad a todo momento, a todo dia, né? Não vai ser só isso. Porque a gente tem esse cuidado com os estudantes, mas vão ser 20 minutos de forma pedagógica, com uma finalidade pedagógica, não é o iPad pelo iPad, mas com uma finalidade pedagógica, e a gente fazia também essa atividade com os pais. Então, os pais entendiam, tá, então eles estão ficando realmente 20 minutos só na atividade. E trazia esse significado do uso do iPad de forma pedagógica mesmo. Então, os pais acabavam... a gente fez reunião de pais para os pais entenderem, em especial com o maternal, né, que a preocupação é maior, fazia com o maternal essa proposta com os pais, expondo a atividade, qual era a proposta, explicava tudo certinho. Então, trazia essa segurança também aos pais, que eu acho que é uma preocupação dos pais também, que recai sobre nós, professores. Yas, e aproveitando, a gente teve muito comentário e muita pergunta nesse sentido, em relação à tecnologia, o tempo de exposição. E, trazendo mais uma aqui para você, se é possível trabalhar a ferramenta, essas ferramentas e essas atividades, com tempo curto de ensino. Eu acho que essas perguntas até se complementam, né? Porque, geralmente, os professores acabam tendo pouco tempo com os alunos. Então, se é possível fazer esse desenvolvimento com um tempo limitante. Sim, com certeza. A gente sabe que quanto menor a idade dos nossos alunos, menor o tempo de concentração, né? Então, a ideia mesmo é que sejam atividades curtas, que tenham essa finalidade pedagógica, que a criança se desenvolva, que ela goste da atividade, que seja significativa. E conforme a gente vai aumentando, por exemplo, o Jardim 2, 5 anos, a gente aumenta esse tempo a 30 minutinhos, até o primeiro ano mesmo,
a gente fazer essa atividade de 30 minutos para conseguir desenvolver, mas não tem problema, um tempo curto é o suficiente para desenvolver uma atividade. Fiquem tranquilos, dá tranquilamente. Muito bom. Léo, tem uma pergunta aqui para você. Claro. Se este trabalho que você apresentou, ele é voltado para a robótica. Robótica, então, ele é um início, tá? O que eu mostrei, ele realmente é o começo, tá bom? Ele realmente é onde a gente vai dar o início, mostrar como é que se usa programação. Tem um robozinho que chama MiBot, que ele utiliza Swift. Então, a sua escola pode adquirir ele e você consegue realmente fazer a robótica nos anos mais iniciais também. Ele usa código em bloco, usa código em texto. E assim que você consegue começar a realmente usar os livros, logo no momento mais inicial, você pode aplicar isso em sala de aula, tá? Ótima dúvida. Ótimo, Léo, super obrigada. Eu acho que as outras perguntas a gente respondeu durante o evento, era muito de orientação de material, aonde eu encontro o material, se tem o que eu encontro de material alinhado à BNCC. Então, acho que a gente foi respondendo isso ao longo do encontro. Yas, pode passar. E agora a gente tem alguns recadinhos finais dos meninos. Perfeito. Obrigado, Dai. Estou aqui apaixonado, assim, gostei do que mandaram no chat, das apresentações. Evento excelente, excelente, vendo aqui e acompanhando vocês. E o nosso aprendizado não para por aí, né? Só no mês de fevereiro a gente já tem mais 2 eventos super interessantes. O primeiro do dia 18, contando sobre a aprendizagem baseada em projetos, né? A famosa PBL. Então, nós vamos ter a professora doutora Renata para conduzir esse bate-papo com a gente. E no dia 25, o tema de gamificação na escola. Então, imagina que legal tudo que vocês escutaram aqui de criatividade, programação e ainda poder unir com gamificação, vai ser incrível. Então, já fica aqui meu convite para esses 2 eventos e quem tiver interesse, só responder o formulário de feedback no final, que a gente dá os caminhos também para os próximos eventos, tá? Pode passar. E, gente, estava aqui, o gerente gostou tanto do evento aqui que deu a louca nele, hein? Então, ele gerou um voucher de desconto para vocês do curso chamado Criativos, que vai ser enviado aqui no chat. E nós convidamos vocês para se aprofundarem sobre o currículo de criatividade, o currículo de programação, que a Sejunta tem um curso feito para vocês, educadores, tá? Então, tudo isso que foi abordado aqui durante o evento, nós temos um curso que passa passo a passo sobre esses conteúdos, trazendo todos os livros, tanto de criatividade para todos, quanto de programação, tá? Então, quem se interessar, pode utilizar esse voucher especial que o Léo enviou para vocês, chamado Criativos, que vocês vão conseguir visualizar o desconto, tá? São todos super bem-vindos. Pode passar. E claro, né, além da nossa voz, nós também gostamos de escutar vocês. Então, nós temos uma comunidade no WhatsApp que temos o nome de Apple Teacher, onde quem tiver interesse de trocar ideias sobre planos de aulas, sobre momentos, saber também sobre as nossas próximas formações e discussões, nós temos um grupo no WhatsApp que é feito para vocês conversarem mesmo entre professores. Então, fiquem à vontade também. Quem quiser entrar, é só escanear aqui o QR Code ou apertar no link que o Léo mandou no chat, que vocês conseguem entrar no nosso grupo do WhatsApp, tá? E lembrando ali embaixo, quem quiser seguir a gente nas redes sociais também, @sejuntatecnologia e consegue encontrar a gente tanto no Instagram quanto no LinkedIn, tá? E agora, chegando também nos recados finais, pode passar. Fica aqui o meu agradecimento para vocês, tá? Foi muito bom toda essa parte de evento, a interação que vocês tiveram, é sempre tão legal poder escutar vocês via chat, vocês enviando as perguntas,
E como eu comentei, isso é só o início da nossa parceria. Nós queremos encontrar vocês em mais eventos e poder escutar sempre vocês, porque a gente sempre aprende em conjunto. Então, fica aqui meu agradecimento. Desejo para vocês um ótimo finalzinho de quinta, uma boa sexta, e o que precisarem, a gente vai estar enviando algumas informações para quem respondeu o formulário de feedback, e lá a gente vai poder continuar conversando. E não esqueçam que esse vídeo vai ser disponibilizado no YouTube, e quem quiser pode acompanhar por lá novamente, tá bom? Então, obrigado, gente. Bom restinho de semana e conta sempre com a gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês. A gente gostou muito da interação, turma muito participativa. Uma ótima noite para vocês. Foi muito bom. Pessoal, tchau, tchau.